Infelizmente hoje é muito comum você ver crentes boca suja. É impressionante ver como o meio evangélico se deteriorou e como hoje um monte de crente fala e escreve palavrão. É impressionante isso. As pessoas conseguem colocar no mesmo comentário do Facebook Deus, Jesus, Bíblia, Evangelho e um palavrão. Não faz o menor sentido isso, mas o meio evangélico hoje conseguiu criar essa abominação. Um evangélico que fala palavrão, um crente boca suja, um crente que fala no seu dia a dia ou escreve palavrão, ou que compartilha postagens com palavras chulas no meio. É impressionante ver como os crentes não têm um mínimo de discernimento para, antes de compartilhar alguma coisa, dar uma olhada e falar, peraí, deixa eu ver se esse texto tem algum palavrão, deixa eu ver se esse vídeo tem alguma coisa imprópria, deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui antes de eu compartilhar. Não, vai lá e compartilha, e os palavrões são aí levados a várias outras pessoas do seu feed, das suas redes sociais. Por quê? É falta de controle da língua, a falta de discernimento em ver que eu preciso controlar aquilo que eu falo. Seja pessoalmente, seja virtualmente. São palavras do mesmo jeito, quer eu escreva, quer eu fale. Vejam o que diz Efésios capítulo 4. Acompanhem comigo nos dois últimos textos que eu quero ler aqui com os irmãos. Efésios capítulo 4, vendo o que o Novo Testamento diz a respeito disso. Acompanhando a ênfase que Tiago dá para nós sobre a importância de nós cuidarmos do que nós falamos. Efésios capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra imunda, nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra sem proveito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse texto tem um exemplo curioso, porque quando eu estudava no Palavra da Vida, no seminário, eu ouvi uma lenda de um dos fundadores do seminário. É uma lenda porque essa nunca foi confirmado pelo fundador. Ele ainda está vivo, um desses fundadores, o nome dele é Davi Cox. É um senhorzinho já bem idoso, e que foi um dos fundadores, décadas atrás, do Palavra da Vida. E ele é um homem muito silencioso. Você vê ele andando pelo Palavra da Vida, pelo seminário, e ele quase não fala. Alguns irmãos conhecem aqui o Davi Cox, já devem tê-lo visto já, até pregar. Às vezes ele fala em alguns encontros, mas ele é um homem muito silencioso. Você não vê ele gritando, você vê ele andando caladinho pelo seminário. E diz a lenda que quando ele era jovem, ele fez um compromisso de aplicar esse texto à vida dele de modo muito específico. Ele não falaria nada sem antes passar pelo filtro que esse texto impõe aqui. Algo que é necessário, algo que é para edificação. E ainda que essa lenda não tenha sido confirmada, pelo menos eu nunca vi ele falando isso, eu acredito que essa lenda seja verdadeira, que não seja uma lenda, seja uma história de verdade, porque era muito comum você ver o seu Davi Cox, quando ele falava com as pessoas, às vezes ele parecia que ele está tendo uma briga dentro da cabeça dele. Ele ia falar e ficava quieto, olhando para você. Você ficava até meio constrangido, né? Poxa, mas era engraçado ver isso, porque ele tinha parecia que você via os espadachins dentro da cabeça dele. E ele ficava quieto. E ele era um homem conhecido pelo seu silêncio. Ele não falava nada mais do que aquilo que era necessário. Tanto que ele tem várias frases de efeito, assim, porque com o tempo ele foi aprendendo a falar pouco e falar de modo contundente, né? De modo certeiro. Mas você via essas batalhas dentro da cabeça dele. E nós, como crentes, precisamos fazer a mesma coisa. Nós, como crentes, precisamos ter batalhas dentro da nossa cabeça para controlar a nossa língua. E se esse texto serviu de base para o Davi Cox, nós devemos imitá-lo também. Curiosamente, essa semana passada, eu precisei pegar um Uber e eu vi o oposto do seu Davi Cox. Eu entrei no Uber e eu estava lá entretido no celular ouvindo a rádio. E no rádio estava tocando músicas de louvor, gospel, worship aí, em inglês. Não sei nem se o motorista sabia o que estava tocando. Mas você via lá um Jesus, você via lá um God, Bible, você via lá umas palavras comuns aí que aparecem nesses louvores aí, desses cultos de worship, né? E ele estava lá ouvindo e tal, o rádio, eu lá também, entretido no que eu estava fazendo. E de repente o GPS mandou ele para um outro lugar.
e fez ele fazer um desvio, obrigou ele a fazer um desvio e voltar para o mesmo ponto que ele estava antes. O GPS foi muito burro. O GPS deu um comando sem lógica nenhuma. Qual foi a reação do motorista? Enquanto estava tocando lá, ó Jesus, como eu te busco, ó Jesus, como eu te amo. Qual foi a reação dele? Soltou vários palavrões. Falou que o GPS era tudo menos bonito. Falou vários palavrões. Enquanto isso no rádio, tocando ali músicas de louvor. Eu não sei se ele entendia o que estava ali, não sei se ele colocou ali aleatoriamente, mas se ele se achava um crente, havia uma grande incoerência na vida dele. O palavreado dele não demonstrava que ele tinha uma batalha mental, que ele estava refreando a língua, que ele estava dominando a língua, como uma expressão concreta do cristianismo.